9,3 bilhões de reais investidos, o maior ciclo de obras anti-enchentes da história de São Paulo. Mesmo assim, no verão de 2026, o rio Aricanduva ainda transbordou, o Brás e o Canindé ainda alagaram. Para quem vê de fora, parece contradição, mas quem entende o que está sendo construído agora sabe que a cidade não se transforma de maneira rápida. Ela se transforma por baixo, lentamente, obra por obra, enquanto a superfície ainda mente. Neste vídeo, você verá por que São Paulo alaga de forma estrutural, como os alagamentos serão reduzidos em até 80% e quais são as maiores obras em andamento atualmente. São Paulo tem 12 milhões de pessoas, mais de 1.000 córregos e séculos de uma solução que parecia completamente ilógica: canalizar tudo, cobrir os rios, asfaltar as margens e seguir em frente. O raciocínio era simples, quase intuitivo. Água no caminho significa água escondida, fora da vista, fora do problema. O problema é que impermeabilizar o solo não resolve a água, apenas muda para onde ela vai. E onde ela vai é para os córregos de uma vez, sem demora, sem absorção, sem nenhum espaço para respirar entre a chuva e a cheia. As várzeas que antes funcionavam como esponjas naturais, aquelas faixas de terra baixa que bordejam os rios e absorvem as cheias sazonais sem nenhum drama, viraram bairros inteiros. Os córregos viraram calhas de concreto e a cidade cresceu sobre tudo isso sem perceber que estava acumulando uma dívida hidrológica que um dia cobraria juros altos, com alagamentos, com perdas materiais, com mortes. Essa conta começou a vencer décadas atrás, mas o investimento público demorou muito para atender a verdadeira escala do problema. Entre 2003 e 2008, o gasto anual em drenagem não passava de 150 milhões de reais, um valor simbólico diante da extensão do sistema que precisava de atenção. Entre 2013 e 2016, foram prometidos 4 bilhões de reais para obras estruturais, mas menos da metade chegou a ser efetivamente pago. O sistema crescia mais devagar do que a cidade e mais devagar do que o clima mudava. Porque as mudanças climáticas entraram nessa equação de forma decisiva e irreversível. As chuvas sobre São Paulo hoje são mais curtas e mais violentas do que eram quando o sistema de drenagem foi projetado. O mesmo volume de água, que antes caía em 2 horas, agora cai em 40 minutos, e nenhuma galeria construída nos anos 1980 foi dimensionada para isso. A cidade herdou uma infraestrutura de outro tempo para enfrentar um clima que esse tempo não conhecia. O ciclo atual de investimentos é de uma escala diferente de tudo que veio antes na história da cidade. Entre 2021 e 2024, foram contratados 5,9 bilhões de reais em obras de drenagem, um valor superior ao de todos os 18 anos somados. O total acumulado desde 2021, somando obras, serviços e manutenção, chega a 9,3 bilhões de reais. São 1.748 obras abertas simultaneamente na cidade neste momento. Galerias sendo escavadas a 11 metros de profundidade, reservatórios sendo construídos debaixo de praças, córregos sendo redimensionados em bairros que nunca receberam esse tipo de atenção. O que falta é tempo, porque as maiores obras ainda não terminaram, e é exatamente por isso que o verão de 2026 ainda alagou. Para entender o que está sendo construído e por que funciona onde já foi entregue, é preciso entender o mecanismo central de toda essa estratégia. A lógica é mais simples do que parece. Durante uma chuva intensa, o problema não é a quantidade de água que cai sobre a cidade, mas a velocidade com que essa água chega ao córrego. Se ela chega toda de uma vez, o córrego transborda porque não tem capacidade de escoar tudo ao mesmo tempo. Se ela chega aos poucos, ao longo de horas, o sistema drena no ritmo normal e a cidade não alaga. O piscinão é o mecanismo que compra exatamente esse tempo. Funciona como um cofre enterrado a vários metros de profundidade, conectado ao córrego por comportas controladas. Quando a chuva ultrapassa a capacidade do sistema de drenagem existente, as comportas abrem e o reservatório engole o excesso, retém por horas dentro de sua estrutura subterrânea e libera gradualmente depois que a tempestade passa e o sistema volta a ter capacidade de absorver.
Não elimina a chuva, não substitui as galerias, não resolve o problema do solo impermeabilizado, mas dá ao sistema a margem que ele precisa para não colapsar nos momentos críticos. É engenharia de tempo, não de volume. São Paulo já tem 55 piscinões distribuídos pela cidade. Desde 2021, foram entregues 9 novos reservatórios, com capacidade total de 853 mil metros cúbicos, o equivalente a mais de 340 piscinas olímpicas enterradas sob o asfalto. E os resultados onde essas obras foram concluídas são concretos e mensuráveis. Em Perus, 3 reservatórios entregues entre 2024 e 2025 derrubaram os pontos de alagamento registrados na região de 15 para 2, uma redução de 86,7% em uma área que, historicamente, sofria com cheias repetidas a cada temporada de chuvas. No córrego Paciência, o piscinão entregue em 2021 reduziu os transbordamentos em 90% nos anos seguintes. No cruzamento das avenidas Aricanduva e Mazarope, não há registro de nenhum alagamento desde 2022, um cruzamento que antes aparecia com frequência nos noticiários de verão. Os números dizem que o modelo funciona onde é aplicado. O problema é que a cidade é grande demais para esperar que todas as obras terminem ao mesmo tempo. As que estão em andamento agora são as que mais importam para o próximo verão e para os que virão depois. O piscinão Antonico, na Zona Oeste, está sendo construído debaixo da Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi, com investimento de R$ 273,8 milhões e capacidade de 133.500 metros cúbicos. Vai proteger 87 mil pessoas em uma das áreas historicamente mais afetadas da capital, com sistema conjugado a um segundo reservatório dentro do mesmo complexo hidráulico. A entrega está prevista para dezembro de 2026, o que significa que essa obra ainda não estará operando no próximo verão, mas estará pronta para o seguinte. Na Zona Sul, as galerias do córrego Piraporinha representam um tipo diferente de obra. Não um reservatório, mas uma infraestrutura de condução completamente nova. São 4 quilômetros e 100 metros de túneis escavados a até 11 metros de profundidade no Jardim São Luís, com 65,3 milhões investidos. O próprio prefeito, durante vistoria em agosto de 2025, comparou a escavação à construção de uma linha de metrô debaixo da terra, pela complexidade técnica e pela profundidade do serviço. O largo da Piraporinha chegava a acumular 1,5 metros de água após as chuvas intensas, uma situação que paralisava completamente o bairro e afetava o cotidiano de 250 mil moradores. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2026. Na Zona Leste, o piscinão do Córrego da Moca, em Vila Prudente, é o maior em capacidade dentre todos os novos reservatórios em construção, com 134.500 metros cúbicos e 166,6 milhões de reais de investimento. Fica dentro do Centro Esportivo Vila Alpina e, depois da conclusão da obra, a área de lazer será completamente restaurada e devolvida à população, o que significa que o bairro ganha proteção contra enchentes e recupera um espaço público ao mesmo tempo. São 500 mil pessoas diretamente beneficiadas, com a entrega prevista para agosto de 2026. Na Zona Norte, as galerias de reservação da Brasilândia introduziram uma tecnologia que ainda não havia sido usada em São Paulo nessa escala. Em vez de apenas conduzir a água de um ponto a outro, a própria galeria funciona como estrutura de armazenamento temporário. Protege os moradores dos córregos Garumbé e Bananal, que sofrem com cheias históricas na região, e essa obra já foi entregue em abril de 2026, sendo uma das poucas grandes intervenções concluídas antes do encerramento da temporada de chuvas deste ano. Além dessas obras individuais de grande porte, há 19 frentes simultâneas de galerias e canalizações distribuídas por todas as regiões da cidade, com 808,8 milhões de reais de investimento conjunto, somando 12,6 quilômetros de novas galerias de águas pluviais e 6,2 quilômetros de córregos canalizados, todos com conclusão prevista até o primeiro semestre de 2026. É uma cidade sendo refeita por baixo, em dezenas de pontos ao mesmo tempo, por trabalhadores que a maior parte da população nunca vai ver, porque o serviço acontece embaixo do chão onde passam. Há ainda uma conexão que pouca gente estabelece quando pensa em enchentes e que representa um dos maiores investimentos do programa. Esgoto e drenagem estão diretamente ligados.
A estação de tratamento de esgoto Parque Novo Mundo, obra de R$ 1 bilhão dentro do programa Integra Tietê da Sabesp, vai dobrar a capacidade de tratamento da estação, de 2.500 para 6.200 litros por segundo. A relação com as enchentes é indireta, mas real. Rios que recebem menos esgoto acumulam menos sedimento ao longo dos anos. Menos sedimento significa galerias que não entopem, comportas que funcionam e canais que mantêm sua capacidade de escoamento. Significa que, quando chove, a água percorre o caminho que deveria percorrer, sem obstáculos que foram se acumulando silenciosamente ao longo de décadas. A obra foi iniciada em novembro de 2024 e tem entrega prevista para o final de 2026 ou início de 2027. Mas há um lado da história que os anúncios de inauguração não contam, e é aqui que a análise precisa ser completamente honesta para fazer sentido. Em 2025, a Prefeitura executou apenas 61% do orçamento de manutenção de drenagem. Dos R$ 822 milhões autorizados para a limpeza de bocas de lobo, galerias e valetas em toda a cidade, apenas R$ 504 milhões foram efetivamente pagos. No mesmo ano, moradores abriram 26.076 chamados de limpeza de bueiros pelo portal 156, uma média de 71 pedidos por dia, durante todos os dias do ano. O sistema novo cresce em capacidade e em cobertura. O sistema velho resseca por falta de cuidado cotidiano. Para 2026, a Prefeitura cortou o orçamento de manutenção de drenagem em 20%, de R$ 822 milhões para R$ 662 milhões, mesmo com os registros de alagamento crescendo e mesmo com as novas obras sendo entregues e passando a exigir manutenção própria. O governo do estado foi além. A verba estadual para a implantação de sistemas de drenagem caiu 52,6% em 2026, de R$ 297 milhões empenhados em 2025 para R$ 140,8 milhões previstos para esse ano. Investimento recorde nas obras estruturais, combinado com queda expressiva na manutenção, produz um sistema que avança nas grandes frentes e falha nos detalhes cotidianos. É exatamente isso que a população sente. O piscinão de outro bairro foi inaugurado com cobertura de imprensa, mas a boca de lobo da esquina está entupida há 3 meses e ninguém apareceu para desentupir. O horizonte de obras que ainda estão por vir aponta para regiões que esperam solução há décadas e que representam algumas das maiores concentrações populacionais afetadas por enchentes na cidade. O piscinão Morro do S, no Capão Redondo, vai custar R$ 261,4 milhões. Terá capacidade de 192 metros cúbicos e vai beneficiar 870 mil pessoas em uma região que convive com enchentes há 40 anos, sem uma solução estrutural à altura do problema. O piscinão Ibijaú Gaivota, em Moema, soma 117,13 milhões, alcança 200 mil pessoas e tem a vantagem técnica e política de não exigir nenhuma desapropriação, com entrega prevista para 2027. O piscinão Jacupeval, na Zona Leste, representa 74,7 milhões e 210 mil pessoas beneficiadas, também com entrega em 2027. E o piscinão Paraguai Éguas, em Vila Mariana, terá capacidade de 110 mil metros cúbicos e alcançará 200 mil moradores, igualmente previsto para 2027. São obras que somam centenas de milhares de pessoas ainda sem proteção, em bairros que vão continuar alagando nos próximos verões, enquanto a construção avança. Essa é a realidade de uma cidade que começou tarde demais a investir na escala necessária e que agora corre para compensar décadas de subinvestimento, ao mesmo tempo em que enfrenta um clima cada vez mais agressivo. Mas e você? O que acha de uma cidade investir R$ 9 bilhões em obras subterrâneas, enquanto corta o orçamento de manutenção do sistema que já existe? Comente! Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.